Glória a Deus! No vídeo passado eu comecei a falar sobre o propósito de Deus e as nossas idas e vindas, falando um pouco da história de Abraão. E hoje a gente vai dar continuidade a essa mensagem, compartilhando algo que Deus tem ministrado na minha vida, e eu queria que isso fosse muito impactante no seu coração. O desejo do meu coração é que Deus venha falar poderosamente com você. E quando Deus chama Abraão, Deus chama com um propósito específico, né? Deus chama ele para uma finalidade. Nessa finalidade nada mais é do que promover o nome do Senhor. Deus iria fazer de Abraão um grande povo, uma grande nação, para que essa nação fosse justamente uma nação que reverenciasse, reconhecesse, adorasse e bendizesse o nome do Senhor. Então, em Gênesis capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência essa terra. Preste atenção nisso. Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo para o Neguebe. Versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Preste atenção. Deus fala com Abraão, ele está em Harã, para que ele saia e vá para a terra que o Senhor iria mostrar para ele. Nós sabemos da história. E aí quando Abraão chega em Canaã, Deus diz: é essa terra, é aqui que é o lugar que eu escolhi para você, aqui que é o lugar que eu te darei. E dentro da região de Canaã, então Abraão vai para um lugar que a gente não tem a especificação, ou seja, o detalhamento geográfico desse lugar, mas diz que ficava entre dois pontos importantes, que é Ai e Betel. Ali Abraão edifica um altar para o Senhor. Passa a ser a sua terra. Mas existe no coração de Abraão um desejo, uma determinação. Ele tem o desejo de seguir para o Neguebe. O Neguebe é uma região do sul de Judá com a altitude não muito favorável à captação de nuvens, ou seja, não é um lugar onde tem muita incidência de chuvas. Se não tem muita incidência de chuva, consequentemente a vegetação não é propícia, não cresce em grande escala, e ele tem um rebanho para cuidar, um rebanho dele e um rebanho de Ló. Mas esse lugar, ele tem como se fosse assim, uma mística diferente. Toda manhã tem uma neblina ali, matinal, e um orvalho que mantém uma certa umidade, que era decisiva para pequenas plantas. Preste atenção nisso. Então, é como se fosse um lugar que aos olhos humanos ele tivesse uma bênção de Deus. Aquele lugar parecia que era assim meio que sobrenatural. Não é que eu estou exagerando, estou tentando explicar para você entender como era o Neguebe para a vida das pessoas. Viver no Neguebe era habituar-se a contínuas mudanças. Por quê? O verão era muito seco e os seus moradores eram forçados a buscar poços para a sobrevivência. Além disso, era um lugar com dificuldade de estabelecer grandes cidades. No entanto, havia um contexto de que uma ação de Deus era magnífica naquele lugar, porque o salmista ele declara isso no Salmo 126, verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. No inverno, haviam torrentes de águas ali que tornava aquele lugar próspero.
tornava aquele lugar bonito, tornava aquele lugar favorável. Então eles aprendem a lidar com esses contrastes, ao mesmo tempo que tem um deserto, tem a luta, tem a dificuldade, tem a aridez, mas tem o tempo da bonança, como se fosse, tem o tempo de Deus. E Abraão caminha focado nisso, ele caminha nessa perspectiva. Só que quando ele vai para o Negueb, vem uma grande seca. Vindo uma grande seca, Abraão foge para o Egito, e o Egito não seria o lugar ideal para ele ali. O Egito não foi o lugar de Deus para Abraão. Depois você leia do versículo 10 até o versículo de número 20 do capítulo 12, você vai perceber o que eu estou falando. O capítulo 13, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, ao lugar onde primeiro estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. É isso que eu quero entrar com você. Foi em Canaã que Deus falou que era a terra de Abraão, mas Abraão continuou prosseguindo naquilo que ele entendia ser um lugar propício, favorável, que foi o Negueb. O Negueb teve uma seca, ele foi para o Egito. No Egito ele teve que fazer o percurso todo de volta. Ele teve que voltar ao Negueb, do Negueb ele teve que voltar então para Betel, e de Betel ele teve que voltar para o ponto determinante onde ele edificaram o altar ao Senhor entre Ai e Betel. O propósito de Deus, ele só tem as nossas idas e vindas porque a gente sai desse propósito. A gente se deixa levar por aquilo que o nosso coração enxerga. A gente se deixa levar por aquilo que eu penso ser o melhor para mim. Eu me deixo levar por aquilo que eu entendo. Ah, mas aquele lugar é diferente, porque ali, quando tem as torrentes no Negueb, é um lugar fantástico e muita coisa acontece. Correto, mas se não for de Deus pra gente não adianta. Não vai adiantar. Porque o lugar que Deus tinha para Abraão foi lá em Canaã. Deus falou assim: é esse lugar, Abraão, é aqui que eu vou te dar. Abraão, essa que é a sua terra, Abraão, é aqui. Mas Abraão continuou seguindo o seu coração. A gente está vivendo um momento em que nunca foi tão determinante assim da gente ouvir Deus. O Senhor dizer assim: é aqui que eu te quero. Não um lugar que o meu coração almeja. Não um lugar que vai dar certo na minha perspectiva, mas no lugar onde estarei segundo a vontade de Deus. Você não vê nem em Gênesis 12, de 4 a 10, nem em Gênesis 13, de 1 a 4, o Negueb sendo o lugar onde Abraão edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O melhor lugar para mim, para você, é o lugar onde nós estabelecemos altares ao Senhor. O melhor lugar para mim, para você, não é aquele que tem uma perspectiva geográfica, não é aquele que tem uma prosperidade iminente aos meus olhos, não é aquele que vai agradar o meu coração, não é aquele que tem tudo para me proporcionar benefício. O melhor lugar para mim, para você, é aquele lugar onde eu edifico altares ao Senhor. É aquele lugar onde o nome do Senhor, ele é invocado, onde a presença de Deus é cultivada. Meu querido, não se deixe levar pelos lugares que satisfazem o seu coração. Se deixe levar pelo Senhor. Deus diz: esse lugar que eu te mostrarei, Abraão. Quando ele chega em Canaã, Deus diz: é essa terra. E quando ele chega na terra, tem um lugar específico, onde ele fica entre dois pontos. Mas é o lugar de Deus. É o lugar de Deus, é o lugar onde ele invoca o Senhor. O propósito de Deus só existe para um motivo: para que eu e você estabeleçamos altares e possamos invocar o Senhor e nos relacionar com Ele. Preste atenção, não era um lugar próspero, frutífero, como poderia ser o Negueb. Porque chega num ponto que o rebanho de Ló e de Abraão começa a ocupar muito espaço e fica pequeno, e aquele lugar não se torna frutífero para eles, a ponto de Abraão ter que se separar do seu sobrinho. E aí ele separa do sobrinho.
Preste atenção nisso. O melhor lugar para mim e para você é o lugar onde Deus começa a fazer triagens na nossa vida. Onde surgem situações até mesmo conflitantes, situações que têm um vínculo muito forte no meu coração, mas como é o lugar onde eu estabeleci o altar do Senhor, como é o lugar onde eu tenho invocado o nome do Senhor, é o lugar onde o Senhor começa a selecionar o que vai fazer parte da minha vida, o que vai fazer parte da sua vida. Meu querido, minha querida, o propósito do Senhor é justamente para Deus colocar o que é dele na nossa vida e retirar da nossa vida o que não é dele. Mesmo que o que não seja dele tenha vínculos profundos, laços profundos na minha alma e na sua alma, mas se não for dele, ele tira. Sabe por quê? Porque você está começando a buscar o Senhor, e a palavra do Senhor mostra que quando nós buscamos o Senhor traz o querer do coração dele para mim e para você. Tem um versículo que a gente gosta muito dele que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37, verso 5. Caminho, a palavra caminho, ela vem do hebraico, derek. Caminho é a vida totalmente. Tudo da vida nas mãos do Senhor. E aí eu entendo uma coisa, que entregar o caminho ao Senhor é fazer o seguinte: Deus, de hoje em diante, quem rege é o Senhor e não eu mais. Abraão precisou voltar caminho por caminho, passo a passo. Egito, Neguebe, Betel, e aí chegar no lugar do altar. Não existe melhor lugar para mim e para você senão o altar do Senhor, onde eu invoque o nome do Senhor, onde o Senhor seja engrandecido. O propósito de Deus, ele tem idas e vindas a partir das nossas escolhas, mas quando eu deixo de escolher, eu volto para os lugares das manifestações de Deus. Volte para o lugar da sua intimidade com Deus. Volte para o lugar da sua comunhão com Deus. Volte para o lugar do seu altar, de onde você invoca o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que verdadeiramente os lugares onde você estabeleceu altares, eles possam voltar a fazer parte do seu relacionamento com Deus, em nome de Jesus.